Olá, estamos ao vivo na 45ª live da BPSL por dentro da criação. Para quem vem nos acompanhando, já virou clichê. Toda quarta-feira, 19 horas, bater um papo aqui com um criador diferente. Para quem não me conhece, meu nome é Roberta Prescott, eu sou jornalista, idealizadora e editora do Adestramento Brasil. E o Ismael Silva, que é o presidente da Associação Brasileira do Puro Sangue Lusitano, me chamou para conduzir essa série de entrevistas. O convidado de hoje é nada mais, nada menos que José Eusébio, da Fazenda Sasa e da Quinta da Torre, em Portugal. Enquanto eu chamo ele aqui para a live, vocês fiquem à vontade para enviar perguntas para... Fiquem à vontade para mandar perguntas, é mais fácil se usar essa caixinha que tem uma interrogação no meio, mas quem não conseguir pode comentar, que eu tento acompanhar também. Para quem perdeu alguma das lives, é só ir no IGTV, no perfil da BPSL, que tem todas lá. Dá para maratonar, dá para ver nas férias, dá para revisar algum bate-papo que tenha gostado. Enfim, tem bastante conteúdo por lá. Eu já chamei o seu José Eusébio e estamos aguardando ele entrar. Vamos ver aqui, vou convidar de novo para ver se deu algum problema. Não, já está feito, vamos esperar então um pouquinho. Então, quem tiver pergunta pode ir mandando, que eu faço aqui durante a live. Deixa eu ver se ele está tendo algum problema. Só um minutinho que eu estou falando com ele pelo WhatsApp. Agora acho que vai. Será que ainda não? Agora está conectando. Olá, seu José, tudo bem com o senhor? Olá, Roberta, como está você? Está boa? Estou bem. O senhor está no Brasil ou em Portugal? Eu estou no Brasil, no Mato Grosso. Estamos bem distantes. Seja muito bem-vindo à live. Obrigada por ter aceitado o convite e compartilhar conosco nessa próxima hora suas histórias. Tenho certeza que tem muito a contar. Muito obrigado. Eu, antes de mais, queria cumprimentá-la de forma muito especial pelas lives que tem feito ao longo deste período todo, há quase um ano, de forma tão simpática, tão amável, que quando faz as suas colocações, sempre de forma muito objetiva. E já agora, se me permite, aproveitar para lhe dar os parabéns pelos resultados que teve na hípica de São Paulo, no adestramento e que muito me surpreendeu que você também fosse uma amante do cavalo lusitano. Eu estou muito obrigada. Eu sou amadora. Exatamente. Mas estar num ranking daqueles enorme é agradável. Aproveito ainda para agradecer muito à diretoria da BPSL, na pessoa do Ismael, pelo convite, e aproveitando também o ensejo de dar um grande abraço e um grande beijinho à doutora Clélia, por aquilo que nos surpreendeu nesta 39ª Exposição Internacional do Cavalo Lusitano, com tão boas instalações e que, ao fim e ao cabo, que agradou tanta gente e que se deu a oportunidade de nos vermos gente que havia muito tempo que não nos víamos uns aos outros. Mas eu que foi muito bom. Acho que estão todos de parabéns. Foi muito gostoso mesmo. Eu estive por lá, muito lindo ambiente. Depois a gente volta nesse assunto até para contar um pouquinho do desempenho de vocês, tanto na exposição, no Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro, que vocês levaram muita coisa lá no profissional. Mas antes, eu vou começar com a pergunta que eu faço para todo mundo, para a gente colocar quem está assistindo, todo mundo na mesma página. Da onde vem a paixão por lusitano? Por que começou a criar?
Conta um pouquinho dessa história. Antes de mais, cumprimentava também todos os criadores aqui do Brasil, de Portugal, do mundo inteiro, porque se outra coisa não tivermos em comum, temos o gosto pelos cavalos lusitanos. E a minha história, como sabe, as pessoas com mais idade têm mais histórias para contar, naturalmente, não é? Eu sou nascido no sul de Portugal, numa região que era fundamentalmente agrícola e pecuária. Então, quando eu tinha 6, 7 anos, 8 anos, 9, 10, não havia ainda tratores, nem carros para que as pessoas se mobilizassem de uns lugares para os outros e, sobretudo, para as aldeias, para as cidades mais pequenas. Então, tudo aquilo funcionava com animais. Animais para a agricultura, animais para a tração de carroças, de carretas, de charretes e também para a condução do gado. E eu, como nasci nesse meio, olhava para aquilo com muito, muito gosto e fiquei com esse gosto. Mas havia grandes casas que tinham muitos animais, muitas éguas, muitos cavalos, porque tinham que fazer os transportes dos cereais, outras inclusive fazer a debulha dos cereais com as patas dos animais, e havia uma coisa que me chamava muita atenção. Pessoas que tinham uma ou duas éguas para puxar a charrete ou a carroça, e todos os anos iam a determinado lugar que tinha 1 ou 2 garanhões que servia para a reprodução de algumas pessoas. E o que eu achava mais interessante disso tudo era aqueles cavalos bonitos, bem tratados, bem escovados, e dizia, eu um dia gostaria de ter um cavalo daqueles. E pronto, e ficou essa paixão. As coisas foram evoluindo, mais tarde apareceram os tratores, diminuíram a presença dos animais no campo. Aos 12 anos eu fui para Lisboa trabalhar e estudar, e quando cheguei aos 18 anos, quando voltei às origens, a fazer alguns negócios no Alentejo, e uma das coisas que eu comprei foram 2 éguas e um cavalo que tive em meu poder até ir para o Exército quando tinha 21 anos. Eu servi o Exército durante 28 meses em Timor. Quando regressei, fiquei em Lisboa, entrei numa vida um pouco diferente, ligada à indústria hoteleira, mas no ano de 1980 eu adquiri uma propriedade no Alentejo, voltando outra vez às origens, mas mantendo-me em Lisboa. E comprei 2 ou 3 animais, porque sempre tive muito apreço, gostei sempre muito de ter cavalos. Entretanto, vendi essa propriedade e comprei 2, uma delas com condições extraordinárias para criar cavalos. E eu aí comecei então a comprar algumas éguas. Porquê? Porque tinha uma área grande dentro de um olival que tinha bastante feno, e tinha outra área que era o malhadio do gado que estava no inverno por ali, e quando chovia o pasto crescia muito, e os únicos animais que comiam bem aquele pasto, dado a ter muita matéria orgânica, eram as éguas. Então eu adquiri 15 éguas ou 20 éguas. Essa época não havia ainda registro, era praticamente cavalos lusitanos, eram cavalos de várias raças, mas tudo aquilo que nascia em Portugal era lusitano. E eu fui adquirindo umas mais bonitas, umas pretas, outras de outra cor, e cheguei a ter umas 30 éguas. Um dia um amigo meu disse-me assim, o senhor tem tanta égua, mas que éguas são essas? E eu disse, olha, são umas éguas bonitas. São umas éguas bonitas. E umas éguas que aparentemente são boas. E ele disse-me, não, essas éguas não podem ser só bonitas.
têm que também ter papéis, têm que estar registadas, porque as pessoas hoje já procuram um registro de quem é o pai, de quem é a mãe, isto não, assim não dá, porque o senhor não vai ter sucesso com estes animais assim. Era um amigo muito próximo, era um amigo que eu confiava muito, era um homem que depois ele fez uma escola de equitação em Alcaínça, perto de Mafra, fez um picadeiro, havia pessoas que vinham do estrangeiro para estagiar ali, para ver os animais, para fazer cavalgadas até ao Vimeiro, junto à praia, de Mafra até ao Vimeiro, junto à praia, é relativamente perto. Então, eu ouvi-o com muita atenção e ele disse assim, então o senhor tem que criar éguas com registro, éguas registadas. E havia poucas éguas registadas, porque havia Era muito informal ainda. Era tudo informal. Uma pessoa que era uma referência nos cavalos, o engenheiro Sober de Andrade, que é uma referência grande, ele fazia o registro dos cavalos em Espanha, a Casa Veiga fazia o registro deles próprios em casa deles, outras casas grandes também, muito tradicionais, também tinham os seus próprios registros, e depois mais tarde começou-se a fazer registros numa associação chamada Associação de Raças Seletas. Então, as pessoas ocorriam ali para fazer os seus registros e para fazer ali a matriz dos animais, para formar já as descendências. Mas com alguma informalidade, com livro aberto e ainda sem a obrigatoriedade de dizer que aquilo que era puro. E foi assim a evolução das coisas até chegarmos à situação do cavalo puro sangue lusitano. O cavalo puro sangue lusitano, ele existia, mas antes de existir como puro sangue lusitano, aqui no Brasil chamava-lhe o cavalo andaluz, e em Portugal só lusitano. Não havia o puro sangue lusitano. Então um dia, um conjunto desses criadores tradicionais e alguns já muito aficionados que gostavam dos cavalos, decidiram juntar-se nessa tal associação, num tipo de uma Assembleia Geral, e decidir em criar a associação do cavalo por sangue lusitano. E discutia-se qual era o nome que se ia dar. Se era o ginete lusitano, se era o cavalo por sangue lusitano, se era então e somente o cavalo lusitano. Prevaleceu sim a ideia do cavalo por sangue lusitano. E aí as coisas começaram a mudar desde aí. Eu, seguindo o conselho desse meu amigo, passei a restar os animais, passei a ter que mudar a minha eguada toda, daquelas cores todas bonitas, tudo aquilo que eu gostava, porque jogava aquilo que era tudo muito bom, porque era meu, que é o grande erro de nós criadores, é muito esse, de que temos a ideia de que aquilo que temos é bom, é o melhor, são os nossos filhos, mas estamos errados. Nós temos às vezes que ouvir mais, porque ouvindo nós aprendemos mais. E eu agarrei um dia desses animais e fui a uma feira. Já levei um caminhão carregado de éguas e fui à feira para vender aquilo tudo, para comprar poucas, mas melhores. Só que aconteceu o seguinte, eu levei 15, cheguei lá, não vendi, havia lá mais outras tantas para comprar, porque eram muitas, eu comprei mais 15. Fiquei com 30 na mesma condição. Porquê? Porque eu gostava era de criar muito. Eu gostava era de criar muito. Com papel dessa vez ou sem papel? Nada, tudo sem papel. Quer dizer, estava mal, fiquei pior. Que é aquilo que acontece a muita gente, foi-se a fazer, não houve ninguém e faz. Bom, cheguei a determinada altura, diz-me esse meu amigo, não, o senhor agora tem que arranjar umas éguas com papel, umas éguas destas, daquelas, com sangue veiga, com sangue deste, com sangue daquele, um bom garanhão, e isso é mais caro. Mas o que é certo é que eu acabei por vender, trocar
vendi ao António da Pova, que era o homem que comprava muitos animais de qualquer tipo, e acabei por trocar alguns também, e que naquelas 30 acabei por ficar com meia dúzia de éguas restadas, que depois foram criando e tornaram-se aí umas 20 ou 30 éguas. E Quando o seguindo o senhor, conceito desse... eu Pode ia falar. perguntar, quando o senhor decide começar a criar formalmente, quer dizer, olhar os papéis, olhar qual garanhão, qual égua, tem um marco isso ou acabou sendo consequência? Tem um marco, tem um marco. É exatamente isso que eu ia dizer. Tem um marco que, a partir de eu adquirir essas éguas, esse meu amigo disse: o senhor não vai ter problemas em vender os seus animais. O senhor queria que eu vendo isso tudo, nós fazemos uma parceria e eu vendo esses animais todos e vou vender para o estrangeiro, porque nós temos muitos clientes que nos visitam e vão comprar-nos esses animais. A partir daí comecei a restar. Quando os animais tinham 3 anos, levava para o picadeiro deles, e como vinha muito estrangeiro na casa dele, passou-se, a partir daí passámos a fazer um trabalho conjunto de seleção, de aprimoramento, animais que o mercado queria, nós tínhamos, e que ele bem tratava, montava, fazia tudo isso. Quando chegava no final do ano, fazíamos o acerto, e daí para cá tudo mudou. Mudou para mim, mudou para os outros, porque a partir de ser feita a associação, de ser constituída com os seus órgãos sociais, foi criada uma comissão para fazer um levantamento exaustivo em todo o país, para selecionar éguas típicas da raça para introduzir dentro do livro, porque não havia definição ainda, nem filiação, nem paternidade. Então nós tínhamos que ter esse ponto de partida. E assim foi feito. À época, capitaneado por o arquiteto Arsénio Cordeiro, com outras pessoas entendidas e com muito gosto pela raça, e fomos caminhando a partir daí na seleção, na aprimoração da pura raça lusitana. Até que, enquanto existiu essa comissão para colocar no livro, o livro esteve aberto. Mais tarde o livro foi fechado. E de então para cá as coisas começaram a ter já a regra. O puro sangue lusitano, com a inscrição com livro fechado. Ou seja, a gente acabou de ter um relato de como nasce, né? Como essa formalização da raça puro sangue lusitano e como que vem se desenvolvendo ao longo dos anos, né? Exatamente. E ao longo dos anos tivemos, e isso tudo foi, hoje estamos a tirar o fruto dessa heterogeneidade que foi colocado dentro da pura raça lusitana. Porque animais de diversos tipos, com características do lusitano, e que tiveram um grande desempenho até os dias de hoje. Foram animais que marcaram, que colocaram um marco a partir daí. Posso falar-lhe do firme. O firme era um animal que tinha registro espanhol. Mais tarde, depois tivemos um cavalo que também marcou, que foi o Shakiro. Aqui no Brasil, o afiançado de Flandres. Tivemos um cavalo também, cavalos, alguns deles muito interessantes, do mestre João Branco Núcio, que era talvez o melhor toureiro de Portugal, que apresentou o temporal também, que fez a diferença dessa época, e a partir daí as coisas começaram a caminhar. E aproveitando esse histórico, né, de como que nasce, como que foi feita, como o senhor mencionou, a escolha das éguas e dos garanhões que representavam lá atrás o
o lusitano típico, né? O que foi levado em consideração? Como que isso foi formalizado? Porque a ideia, imagino que da raça, né, do lusitano, isso já vem bem lá de trás, mas assim, de fazer essa definição, essa tipicidade foi algo para formalizar um pouco, né? Para colocar um certo processo nesse jogo. Os cavalos do rei basearam-se nisso, daquela forma convexa da cabeça, a tipicidade da raça, o comportamento dos animais. Então, tudo isso foi objeto de estudo para que se criasse o tipo de raça e que, a partir daí, desenvolvêssemos o lusitano. E foi uma situação que começou, inclusive, pelo foco do toureiro. Antigamente, quem queria um cavalo para toureiro, só se fosse um cavalo cruzado. O lusitano não conseguia ter essa função. E a partir de determinada altura, ainda voltando atrás a falar um pouco no mestre João Branco Núcio, que ele próprio criava os cavalos para ele torear, com algumas misturas pelo meio, e que trouxe à tona os cavalos de toureiro. A partir daí, a Casa Veiga desempenhou também um grande papel nisso, e aí foi a grande evolução do cavalo lusitano pela via do toureiro. Claro que, e do toureiro passou-se para outras situações, nomeadamente a trelagem, a equitação de trabalho, a dressagem, que hoje está em foco, não é? Então, foi assim que as coisas tomaram o seu rumo onde estão hoje. Vou aproveitar o gancho e fazer uma pergunta que foi enviada pelo Milton Amadeu, que é a seguinte: existe funcionalidade sem tipicidade ou é imprescindível ter a tipicidade? Não, de preferência ter as duas coisas. O que não é tão fácil como isso, não é? Nós próprios somos um pouco contraditórios nessa situação. Todos gostamos muito de uma coisa que se chama morfologia, mas todos queremos criar cavalos de funcionalidade, cavalos de adestramento, cavalos de desporto. Ora bem, esses cavalos são um outro tipo de cavalos. São cavalos que fogem um pouquinho mais à tipicidade, são os cavalos mais virados ao desporto, mas também temos um caso agora aqui que é bem visível. O Escorial é um cavalo que conseguiu as duas coisas, o tipo e a funcionalidade. Mas são casos da evolução da raça que vão aparecendo, mas mais raros. Esse é um tema que é recorrente aqui nas lives, que é como você... muitos criadores estão com esse foco do adestramento, então como você fazer um cavalo que vai progredir no adestramento, chegar no nível de GP, mantendo as características originais, né? Porque todo mundo fala, a gente quer um cavalo maior, a gente quer um cavalo... que aí você talvez pode se perder ali. O importante é manter os dois, então, né? Eu chamava a atenção só do contraditório. O cavalo lusitano, as suas características ainda estão bem expressas no livro. Deve ser um animal de cabeça convexa, membros mais ou menos finos, curto, bem reunido, boas formas, bonitas formas, cabeça bonita, tronco, barroco. Ora bom, 1,55 m a 1,60 m. A égua, 1,50 m a 1,55 m. Então nós estamos um pouco desatualizados dessa situação. As pessoas gostam, é bonito de se ver, mas depois temos o problema da funcionalidade. Falta de tamanho, falta de força, falta de uma quantidade de fatores. Falta de amplitude, enfim. Então nós tivemos que nos socorrer da heterogeneidade que temos hoje. Cito-lhe outro exemplo. O cavalo Rubi, que foi um dos melhores cavalos que é conhecido praticamente todos hoje, destes últimos tempos, pontuou muito bem nas pistas, mas acredito que se ele fosse para um concurso de
do modelo e andamentos que ele não ganharia nenhum prémio. Estaria longe disso, não é? E por aí fora, outros assim. Porque são outros tipos de animais. E porquê é que são outro tipo de animais? Porque também têm outras características. Altero do Chão teve várias fases na vida dele. E o Rubi é Altero do Chão. O Altero do Chão teve as aguadas militares, teve depois, a determinada altura, a introdução, quando houve também alguma peste que vitimou algumas éguas, e que compraram algumas éguas onde tinham sido usados cavalos de Altera, mas elas tinham um pouco de sangue inglês, que está na marca Picão Caldeira. E que, se reparar, lá bem atrás, nos seus ancestrais, talvez da terceira, quarta, quinta, sexta geração, aparece essa situação. O Shakiro cobriu também em Alter. Então, todos estes cruzamentos vieram trazer funcionalidade, sobretudo aos animais, mas também vieram prejudicar pela sua tipicidade. Mas não lhe tiraram uma característica que é muito boa: o comportamento, o bom comportamento dos animais. O Adriano, a Brigada Adriano, sempre muito participativa aqui nas lives do Monsanto, pergunta o seguinte: como fomentar a raça, tendo em vista aumentar o número de criadores e consumidores finais, os amadores? Mais informação. Todos os criadores, nós criadores, estamos muito carenciados de mais informação. Mais melhoramento genético. Melhor criação. Tratar melhor os animais, alimentar melhor, começar com cuidados desde que eles nasçam e acompanhando sempre por aí fora, para que eles sejam animais com robustez, com força e que sejam bem criados. Mas fundamentalmente o melhoramento genético e com coberturas direcionadas, porque tem melhorado muito, mas até há relativamente pouco tempo soltava-se um cavalo para as éguas a campo, e o cavalo cobria as éguas todas. Não se escolhia a tipicidade dos animais, nem os andamentos dos animais, nem as características dos animais. Um animal servia tudo. Ora bom, nessa condição é mais fácil falhar do que acertar. Chega uma outra pergunta aqui, do Pedro Ica, eu acho. Dardo ou afiançado? Escutou? Não escutei. Ele pergunta o seguinte: é que tem algumas pessoas que adoram fazer essa jogada dos cavalos. Dardo ou afiançado? E aí, se você puder comentá-los, o que você acha? São coisas diferentes. O afiançado é um animal, só para lhe dizer, ambos tiveram muitos filhos, mas tiveram filhos diferentes. O afiançado, posso dizer-lhe que ele teve mais de 500 filhos e filhos e netos mais de 1000. E em quase todos os pedigrees do Brasil, ou mais perto ou mais longe, ainda hoje há afiançado. O dardo era um animal mais típico, mas mais pequeno, com as tais características que eu enunciei inicialmente. Mas ambos dois bons animais, mas diferentes. O Alexandre Siqueira, ainda na linha, né, de linhagem, que linhagem de éguas vocês usam com carriço? Essa é uma pergunta muito boa. Quando nós temos um animal como o carriço, nós usamos no maior número possível de éguas, porque é um animal que tem uns andamentos extraordinários. Tem um bom passo, um bom trote, um bom galope. E tem produzido filhos espetaculares. E só para não ir mais longe, falava-lhe do último filho que teve agora na exposição, onde ele tinha um limite de coberturas de 20 coberturas e passou a ter um número ilimitado, e que teve uma nota só em montabilidade na ordem de 94%. E em todas as notas, ele teve um conjunto das notas 84,4%. E foi montado por dois cavaleiros diferentes, que, se me perguntar quem é, também não sei. De maneira que o carriço dá praticamente em todos os animais, à exceção de animais pequenos. Animais muito pequenos
não é aconselhável. Perfeito. Aí aqui o Alexandre até comenta aqui que é difícil falar dos seus cavalos, que tem muitos maravilhosos, e incluindo o fenomenal Falsário LS. E alguém que eu não sei direito quem é, que é Salbi, pergunta se tem algum potro, filho do único, para vender. O Falsário está em Portugal, para começar a responder na sua primeira pergunta. Eu enrolei, né? Desculpa. Nós, filhos do único, posso dizer, neste momento, devemos ter mais de 200 animais, filhos do único. Temos alguns para vender, temos vendido alguns, provavelmente são capazes de estar alguns na hípica, na hípica paulista. É um animal muito procurado, é um animal diferenciado, é talvez o maior filho do Shakir, da linha também do Firme, e um animal com uma cabeça, uma docilidade incrível. E que tem também, falando no carriço, o cruzamento do carriço com o único vai muito bem. E cavalos para vender, nós normalmente temos sempre. Não vendemos cavalos assim a qualquer preço, procuramos muita qualidade, tanto mais que nós temos um princípio dentro da SASA, que é o princípio de vender aquilo que eu gostaria de comprar. Nós produzimos anualmente cerca de 100 potros, no próximo ano provavelmente um pouco mais, mas desses 100, logo à partida, uma terça parte no mínimo, nós tiramos para cuidar gado. E depois vamos analisando ano a ano as características, as qualidades de cada um, para quando chegar ao momento de vender o melhor. Porque nós usamos para cuidar o nosso gado cerca de 700 animais. Então não precisamos vender nenhum animal de má qualidade a ninguém. Agora, falando um pouquinho dos animais que vendem e os próprios animais que vocês pegam, né? Vocês têm uma equipe de ginetes forte, foram super bem no Campeonato Brasileiro. Queria que comentasse um pouquinho de como que é feito esse trabalho. Na live do Nuno Eusébio, quem perdeu, pode ir no IGTV, tá lá, tá salva, só recuperar. Mas eu lembro que ele comentou algumas coisas, mas eu também queria escutar do senhor como que é feito isso, né? Então, quer dizer, tem essa seleção que vai para a lida, né, com o gado, tem a seleção que os seus cavaleiros vão montar e alguns animais vão para venda. É isso? Como que funciona? Como que é feita essa escolha? E conta também um pouquinho desse treinamento, né, para chegar tendo tão bons resultados no Campeonato Brasileiro, no Paulista e principalmente no Pan-Americano que a gente teve em 2019. Os cavaleiros são praticamente feitos em casa. Posso dizer que os gêmeos, o João Paulo e o Paulo César, eram vaqueiros. E foi ali que eles aprenderam. Aprenderam com mestres que vieram de Portugal, que vieram da Espanha, que vieram da França, e que ali, portanto, foram ensinados, eles também muito entusiasmados, com muita força de vontade, porque se não houver um espírito aberto e força de vontade para fazer, essas coisas não acontecem. E também algumas regras. Portanto, nós chegámos, inclusive, a trazer um coronel de cavalaria para lhe ensinar a ele boas maneiras e como montar o cavalo e como apresentar o cavalo. E por aí fora, outras tantas coisas que são princípios de casa. Posso dizer-lhe que depois disso vieram outros cavaleiros que lá estão, que também são filhos da casa, que ali nasceram e ali se desenvolveram, outros que foram mais tarde, mas é uma equipe bastante homogénea, uma equipe muito boa, que é uma equipe com muita humildade. E aproveitando, porque eles são merecedores disso, quero dar-lhe os parabéns, porque eles em 2 semanas, em 15 dias, eu até tirei aqui uma pequena nota, eles num campeonato paulista e no campeonato brasileiro tiveram 12 pódios em 15 dias, com 11 cavalos, todos eles diferentes.
Então, isso parece-me que é um efeito, é um feito, não é um efeito, é um bonito efeito, mas é um feito também quase que único. E, por outro lado, tivemos também um desses cavalos que se tornou, portanto, que deixou de estar com coberturas limitadas para ficar com coberturas ilimitadas. Me parece que é uma, na verdade, o senhor falou de efeito, uma consequência de um trabalho robusto, né? Como que é feito esse trabalho com os cavalos? Quer dizer, na doma, depois para empistar, quais são selecionados para disputar uma vaga numa equipe brasileira, para ir para o Pan-Americano, para ir para outros jogos? Bom, isto começa logo para a equipa capitaneada pelo Nuno, que é o meu filho. Os cruzamentos do Mamarajal, o estudo dos cruzamentos, é ele que os faz. E é ele que estuda isso tudo, ele é um estudioso, ele é um aficionado muito grande, não é? Depois, para o pessoal, para preparar os animais, temos um bocado de pessoal, nós temos 12 ou 14 pessoas dentro do Aras. Uns começam por passar os pontos à guia, outros vão escarrachar os pontos para lhe dar as primeiras voltas, para começar a doma, outros ajudam na lavagem dos cavalos e arrebate as crinas e tudo mais, e os cavaleiros praticamente só montam, para que consigam montar cerca de 50 a 60 cavalos que nós temos nas cocheiras. Então, eles são treinados, eles são práticos na coisa, porque a quantidade, a responsabilidade e ter que fazer acontecer. Para além de não ser nenhum esforço, que eles têm manifestado sempre uma boa vontade para fazer tudo isso, mas é isso que eles têm que fazer, e quando um ou outro se queixa que perdeu ou que correu menos mal, eu viro para eles, eu acho bom, porque é bom perder para aprender e para trabalhar mais, para levar o trabalho de casa feito, para não voltar a perder, para ganhar sempre. Essa é a o nosso... filosofia? Qual que é a filosofia da SAS aqui no Brasil para manter esses resultados muito bons, né? Como o senhor disse, 12 pódios, eu sei que no Campeonato Brasileiro teve muito, no Campeonato Paulista também. Qual que é a filosofia? Qual que é o mantra de vocês? A nossa filosofia é continuar como temos vindo a fazer, de uma maneira serena, tranquila, mostrando resultados, sem muita euforia, porque às vezes com a euforia acabamos por ficar perdidos nas coisas, não é? Humildemente falando, com tudo e com todos, temos uma clientela conceituada, inclusive pessoas que estão na hípica. Posso dizer, a título de curiosidade, que este final de semana vão-nos invadir a Sasa, mesmo sem que a gente lá esteja. Nós temos gente sexta, sábado, domingo, segunda e terça-feira a ver cavalos e a comprar cavalos e a montar cavalos à vontade, porque a Sasa é uma casa de todos, é onde as pessoas se sentem à vontade, onde vão, estão o tempo que quiserem, montam o que quiserem, é de tudo mostrado, daquilo que pedirem, têm. É um princípio nosso e que nos temos dado muito bem. E temos conquistado muita gente das hípicas, muita gente que inclusive estava noutras raças, como Manga Larga, que estão connosco, que nos procuram, e claro que o boca a boca é sempre diferente de tudo aquilo que se possa querer empurrar ou aquilo que se queira vender de qualquer jeito. Nós não fazemos isso. Nós estamos dentro do princípio de caminhar. E o que é que acontece? Nós estamos virados, ao contrário, para o mercado nacional, para os amadores e para o mercado nacional. Porque temos sido bem-sucedidos, temos tido pessoas, como deve conhecer, que nos têm comprado aqui no Brasil, e não estamos muito naquele mercado nem do leilão, nem no mercado internacional, porque o mercado internacional e até o próprio mercado daqui, desde que se entrou naquela história dos exames e aquelas máquinas muito sofisticadas, é porque tem um risquinho no casco, é porque tem uma cicatriz, é porque tem uma cicatriz de um OCD, é porque tem não sei quê, e não tem ninguém que diga que animais, mesmo que tenham algum pequeno problema, que podem ter uma longevidade enorme no desporto, têm que ser acompanhados. Isso é a mesma coisa que os grandes jogadores de futebol,
os grandes craques, as grandes pessoas que estão no desporto, naturalmente que são lesionados. E eles não são descartados, bem pelo contrário. Quantas vezes tem-se ilusionado o CR7 e veja o que é que ele é apenas e só um dos melhores, se não o melhor do mundo. E como esses muitos outros bons atletas que andam por aí, porque os nossos cavalos são atletas. Os nossos cavalos levam massagem. Os nossos cavalos são banhados com água fria, com água quente, com massagens, com fisioterapia. Eles têm de tudo. Então, e mesmo assim, têm coisas. Só que nós não podemos deixar de insistir e começar a mentalizar as pessoas que o facto de ter pequenas coisas não os impede de que tenham um bom desempenho, que tenham até uma longevidade no desporto. Todo mundo sabe que alguns cavalos que foram nas Olimpíadas tiveram problemas e eles tiveram brilhantemente nas Olimpíadas. E pegando nesse gancho, as Olimpíadas vieram ajudar muito o cavalo lusitano, quer nesse sentido, quer no próprio ranking, que subiu muitíssimo. Subiu muito. E que veio trazer alento à raça, porque com a pandemia, com falta de boas notícias e de coisas boas, há neste momento um bom momento, e é bom que todos nós, criadores, agarramos neste momento e todos em conjunto façamos coisas melhores em conjunto e mais coisas. Em vez de nos criticarmos, devemos unir-nos e fazer coisas boas. Porque temos muitas razões para fazer. Nós temos um exemplo no Brasil, que é um exemplo, não é acabado porque nada é acabado. Nós temos o João Vitor Oliva, de quem se fala muito, mas só se lhe dá os parabéns. E esquece de uma coisa, os cavaleiros do Brasil são génios autênticos. Porque enquanto noutros países têm mestres, têm professores, porque ninguém consegue ser médico ou engenheiro ou ter um outro curso qualquer sem que tenha uma faculdade. Os nossos cavaleiros sem faculdade, sem ter mestres, eles conseguem fazer coisas incríveis. E que foi o caso do João, que começou por aqui, depois, quando quis avançar mais, tive que ir junto para os tais mestres, mas ele tem uma particularidade diferente de todos os cavaleiros. Primeiro porque eu gosto muito dele e não estou aqui a dizer nada que as pessoas não concordem comigo. Há aquelas pessoas que fazem um projeto em cima de um cavalo. Ele faz um projeto em cima dele para montar qualquer cavalo e ganhar em qualquer lugar com qualquer cavalo. Isso é um caso raro também. Acompanhado disso, é uma pessoa muito humilde, muito empenhada, é um exemplo que os cavaleiros e até mesmo os proprietários, os criadores, devem olhar para esse exemplo da forma como ele tem funcionado, que mesmo em cavalos que já andaram mal na mão de cavaleiros e cavaleiras, ele consegue subir neles e trazê-los. O próprio cavalo que ele monta agora já teve momentos menos bons e agora o cavalo tem crescido e ele está a crescer todos os dias. De maneira que eu aproveito para lhe dar os parabéns a ele, a toda a família dele, e que é um bom exemplo que todos os nossos cavaleiros devem seguir. O senhor falou muitas coisas interessantes aqui, eu vou pensar assim, realmente o João tem uma campanha muito legal, né, com diversos cavalos, como o senhor bem colocou. Mas um ponto, o senhor falou muito do mercado de amador e o mercado brasileiro, né? Aqui nessas 45 lives que eu fiz aí ao longo do ano, a gente ouviu muito em vender cavalos lusitanos brasileiros para fora. Óbvio, o dólar está muito mais valorizado, né? O custo-benefício. Agora, a gente tem, aí eu queria saber do senhor, um mercado nacional, amador, ou profissional aqui que é atraente, e o que fazer para essas pessoas? A gente vê muito lusitano nas provas, então se a gente fizer... Aí é que está o X da questão. Nós temos talvez dos melhores cavalos do mundo aqui no Brasil. E porquê é que temos isso? Não foi uma coisa por acaso. Eu sendo um dos maiores criadores, se não o maior criador, não por vontade própria, mas aconteceu naturalmente,
Em 1974 deu-se a Revolução dos Cravos em Portugal e toda a parte que havia de boas aguadas, propriedades, fazendas, foi tudo vendido, outros foram abatidas. E para que não abatessem mais animais de qualidade, os brasileiros foram a Portugal e trouxeram daquilo que havia de melhor em Portugal. O Dr. José Monteiro, que era o diretor da Estação Zootécnica Nacional em Santarém, com pena de que isso acontecesse, e por ser muito amigo do Tony Pereira, da cudaria do Top, do Sr. Dr. Paulo Gavião Gonzaga, do Sr. Énio Monte e de muitos outros que ali foram, eles trouxeram aviões cheios de animais daquilo que havia de melhor. E eu ainda tive o privilégio de, quando o Tonico Pereira vendeu, de me chamar e dizer o que é que eu queria daquela casa. Eu conhecia muitas linhagens em Portugal que deixaram de existir. Eu trouxe as éguas quase todas velhas que ninguém no mercado brasileiro queria. O preço, a qualquer preço. Ele tinha era que deixar, não sei se 50, 100, como é que fosse. Outras muito caras, mas eu trouxe mais de 150 animais da quadrilha do Top, onde inclusive veio o afiançado de Flandres. Portanto, daí deu para fazer uma boa base. Com esses animais eu fui para a morfologia e com animais que trouxe de Portugal, eu fui várias vezes o melhor criador, o melhor expositor, fui tudo aquilo que havia para ganhar, eu ganhei. Quando se começou a falar, há uma dúzia de anos atrás, mais na parte do adestramento, e um dia, numa dessas de morfologia, vi 2 animais que gostei muito, que eram do LS, uma égua e um potro. E perguntei ao doutor Neymar, que era quem dava assistência lá no LS, se ele me venderiam aqueles 2 animais. E ele respondeu-me, vende esses 2 e vende todos os outros, porque está à venda. E eu vou arrumar para o senhor uma relação. Ele arrumou uma relação, eu fui para comprar 2 animais e comprei 52. Portanto, 52? 52. Éguas tudo de linhagem de desporto, como é conhecido dentro do Brasil. Éguas que tinham vindo da Simone Novak, éguas que eram filhas, netas, bisnetas da cenoura, enfim, uns animais de muita qualidade. Depois disso, fui comprar mais um sangue de cenoura, que era o Cartago, no Aras do Juliana. E a Aras do Juliana também estava a fazer liquidação praticamente do seu plantel. Eu vi as éguas todas, assim, e eu fiquei encantado com aquelas éguas desportivas. Só que, entretanto, apareceu uma pessoa que também estava interessado, talvez mais endinheirado que eu, ou com mais vontade que eu, e comprou as éguas. E eu perdi essas éguas nesse momento. Pouco tempo depois, numa reunião lá da associação, o Ismael disse que tinha 2 ou 3 éguas para vender e que eram essas éguas, porque a pessoa que as comprou queria vender. E eu perguntei se não tinha o resto daquilo que ele tinha lá comprado. Ele disse que sim. Eu comprei também todas as éguas da linhagem de desporto, mais 12 ou 14 éguas que comprei aí. Então, a nossa corderia hoje detém uma grande quantidade de animais da linhagem de desporto, daquilo que nasceu desde há muito tempo na casa da Simone Novak e do pai, naturalmente. Deixa eu pegar aqui. O André Crespo falou assim, o Nuno comentou que o lusitano vai bem no Lácio, se o senhor sabe dessas experiências também. Eu posso mandar uma foto para quem quiser. Todos os dias são laçados centenas de vacas e de bezerros aqui onde eu estou no Mato Grosso. Vai bem no laço, talvez melhor ainda que o quarto de milha, porque o lusitano foi criado praticamente no meio do gado. Então ele desempenha a função no gado
como nenhuma outra raça desempenha. E não tem medo do touro. Nós, inclusive, algumas filmagens temos feito para leilões, numa parte do gado, vê-se os cavalos frente a frente com touros de mais de 1000 quilos, sem medo, e que eles próprios laçam qualquer tipo de animal, e rapidamente. E quando laçam, eles seguram e seguram mesmo. Perfeito, respondida a pergunta. A gente está caminhando aqui para os minutos finais, ainda temos 10 minutos, então se alguém tiver alguma pergunta pode mandar, mas eu queria ouvir do senhor, depois de escutar toda essa trajetória, essa participação até nessa formalização, né, da raça, qual que é o futuro do lusitano? Para onde o senhor acha que a raça vai? O que esperar para os próximos anos? O cavalo lusitano é bem melhor que os criadores, porque ele tem estado sempre acima dos criadores. Aquilo tudo que lhe têm a pedir para ele fazer, ele faz igual àquilo que há de melhor. Os criadores, as associações de criadores, contrariam muito o sentido do desenvolvimento do cavalo lusitano, porque condicionam o número de embriões. Só era possível 3 embriões, mais que isso teria que pagar uma multa, só são possíveis 20 coberturas, e eu acho que para fazer uma seleção que as associações não se devem meter com os criadores. Os criadores fizerem bem ou mal, o problema é se eles fizerem bem, têm o resultado do bem que fizeram. Se fizerem mal e não venderem, têm o prejuízo daquilo que fizeram errado. Então, precisa ser repensada a política para o desenvolvimento do lusitano, porque uma forma que há para selecionar é produzir mais, não é produzir menos. Então, tem que se fazer isso. Mas não é fácil mobilizar os criadores, porque toda a gente quer, mas depois quando chega na hora do esforço, do vamos ver, já não é bem assim. As coisas são diferentes. Eu, por experiência própria, posso lhe dizer isso. O André Crespo faz uma outra pergunta, e ele roubou a minha pergunta que eu já ia fazer, que é: qual o seu maior sonho como criador? Eu acho que aquilo que tenho está bom, mas aquilo que eu lhe posso dizer é que vamos fazer muito mais, muito melhor e diferente. Para isso, hoje nós dispomos de boas condições para ter animais, quer em Portugal, quer no Brasil. Especialmente em Portugal temos instalações que dá para fazer qualquer tipo de prova, seja a que nível for. Instalações, inclusive, para que as pessoas possam permanecer no hotel, que é um hotel fazenda com cerca de 60 camas. Temos pista com 7.000 metros quadrados, temos picadeiros cobertos, tudo com pistas com fluxo e refluxo, perto de Lisboa, de maneira que nós, ou através de nós próprios, parcerias. Aliás, o próximo ano, se não for um ano de pandemia, nós iremos apresentar algumas novidades, quer televisivas, quer pessoalmente, e eu aproveito para convidar todas as pessoas que tenham interesse e que nos estão aqui a ver e a ouvir, e que se quiserem visitar a SASA, as portas estão abertas. É nossa ideia convidar pequenos grupos também para poder dar mais atenção, para nos visitarem, para verificar a nossa forma de estar, a nossa forma de ser, como produzimos e como fazemos. Não é melhor nem pior dos outros, ela é diferente. Portanto, é isso que nós temos para dizer. E os criadores sabem disso, os criadores sabem que têm muita coisa para fazer. Eu tive experiência que... O que é que normalmente o criador faz? Diz mal. Diz mal porque não teve equitação de trabalho, diz mal porque não teve salto, diz mal porque não teve adestramento, diz mal porque não teve morfologia e tal, e faz assim. Eu, quando fui presidente da associação, eu disse: esta gente diz mal, mas diz mal com razão, porque, para lhe dar uma ideia,
o adestramento, tudo aquilo era coisa pouca. E eu disse, todos aqueles que dizem mal agora vêm aqui para dentro. Eu vou criar um comitê de salto, um comitê de equitação de trabalho, um comitê de adestramento e uma comissão para fazer os festivais, as exposições, tudo isso. Eu posso dizer-lhe que a intenção é muito boa, não funcionou, porque, e disse, você representou o presidente da associação em todos esses comitês, vocês são responsáveis por isso. Sabe o que aconteceu? Nada. Nada. Portanto, eu se quis salto, eu tive que organizar e chegámos a ter 150 pessoas, 150 conjuntos para saltar. Eu se quis equitação de trabalho, eu tinha quase que ir mendigar às pessoas para que fosse a equitação de trabalho e eu levar um caminhão cheio de cavalos para não ficar mal com os compromissos que tinha. E quando foi no adestramento, o que acontece é que também as pessoas ainda não estavam muito vocacionadas a isso, mas houve pelo menos 3, 4, meia dúzia de pessoas, entre elas o Sr. Paulo Salles, o Vítor Oliva, o Manuel Tavares de Almeida, que a eles deve também terem assegurado para as pontas o assunto do adestramento, porque investiram muito, tinham família, gostavam muito e eles conseguiram, na realidade, Falhou um pouquinho para mim, mas o senhor está me escutando? Eu estou escutando. Não sei se então você me escutou. Não, eu escutei sim. Agora, voltando a esse tópico, né? A gente fala muito hoje do cavalo lusitano para o adestramento, o senhor citou o salto, a equitação de trabalho, tem também a atrelagem. Qual que é o futuro dessas modalidades para o lusitano? Quer dizer, o lusitano para essas modalidades no futuro? Todos têm futuro. É preciso trabalhar as modalidades. Ninguém pensa que vai criar só cavalos para adestramento. É impossível, porque são tão poucos aqueles que têm condições e que chegam até, portanto, só para o adestramento, que as outras áreas têm que ser também exploradas. E tem mercado para isso. E você sabe, como amadora, que tem. É uma questão... Não, E a gente tem aqui uma internauta muito assídua, que é a Simone, ela faz salto, né? Então, ela é uma grande entusiasta do lusitano para o salto. É óbvio que você pode chegar e ter algumas limitações, mas para um amador, e eu falo porque eu saltei até mais ou menos 1,20, 1,10, é um caminho muito longo para você chegar a saltar 1,20, né? Então, você vai gastar bastante tempo ali. Com o cavalo lusitano, com o cavalo lusitano, que seja testado para isso, é muito fácil. O cavalo lusitano tem uma cabeça, uma vocação para qualquer coisa que pede muito diferente de qualquer outro cavalo. E entre 80 centímetros a 1,20 m faz com tranquilidade, faz sem perigo e é gratificante fazer. Na atrelagem, a mesma coisa. Não é um animal que se espanta, é um animal de boa cabeça também. No adestramento é aquilo que se vê. O ranking de 6º lugar fala por si só. Ter caído do 46º aliás, ter subido do 46º para o 6º fala por si só. Então, são coisas que importa ver. Agora, tem espaço para todos. Tem que ser mais divulgado, mais trabalhado, mais tratado, as pessoas mais unidas e fazer. Não tem outra forma. Mais seleção e pôr mais cavalos a competir em todas as áreas. Os resultados vêm com certeza. E para fechar, o que nós podemos esperar da SASA para 2022? O que vocês vão buscar no que vem? Aquilo que nós temos feito de preferência para melhor. E que as pessoas também nos ajudem à divulgação, porque a SASA divulga, a SASA aparece, a SASA ajuda, mas o que é que acontece? Fala-se mais às vezes de um cavalo que foi campeão em morfologia do que numa dúzia que foram campeões em adestramento. Há que contrariar, que tudo tem espaço. Eu sou apaixonado por morfologia, sei que o adestramento é chato,
mas que ao mesmo tempo também é rentável e para quem entenda daquilo é interessante. É a ópera e o forró. E quais, gostei da analogia, e quais são os cavalos principais de vocês para os próximos anos? Quer dizer, quais são as grandes apostas? Como eu lhe disse, nós não fazemos apostas num cavalo, como muita gente faz um projeto num cavalo. Nós temos dezenas de cavalos de altíssima qualidade. E eu dizer-lhe que o cavalo A ou o cavalo B esse cavalo não virá a aparecer por qualquer razão ou porque teve um problema qualquer. Então, fica aqui o convite para verem, porque quem ver vai ele próprio ter o sentimento daquilo que nós temos de genética e da quantidade que temos de superior qualidade. Porque posso dizer-lhe que nós temos praticamente as linhagens de todo o lusitano. Aquilo que fala de linhagens, a Sasa dificilmente não tem uma linhagem dessas. E que tem com bons cruzamentos. Posso dar-lhe uma ideia que todos os anos nós fazemos cerca de entre 40 a 60 embriões. Todos os anos desmamamos cerca de 100 potros. Nós temos cerca de, entre matrizes e doadoras, nós temos cerca de 120 éguas, doadoras e matrizes. E temos mais 150 éguas como receptoras. Depois temos uma manda caducando, as potras, filhas de vários garanhões, quando agora me pediu para que eu lhe falasse deles, eles são vários. Nós provavelmente teremos uma dúzia de garanhões, além de nós comprarmos, sempre que aparece no mercado, um animal de alta qualidade. Nós não temos problema nenhum, nem fazemos qualquer objeção em comprar aquilo que aparece de sêmen que tenha a melhor indicação. E pena é que não haja mais informação dos resultados que têm os cavalos, tal qual acontece no quarto de milha. Você compra um quarto de milha e carrega lá na genealogia, na ascendência desse animal, traz 2 folhas de informação. Os nossos nem sequer a medalha de ouro ganharam ou o campeonato ganharam. Tem que consultar a associação. Então, é aí que eu digo que tem que se fazer essa situação. Mas vale a pena ver a Sasa. Vale a pena ver. É uma casa humilde, é uma casa sem luxo, sem vaidade, recebe bem, e por aqueles que ficam apaixonados de cavalos só olham para aquilo, não olham para o resto, de maneira que fica bom. Então fica o convite. Seu José Eusébio, muitíssimo obrigada por ter aceito o convite, por bater papo, por compartilhar essas histórias incríveis nessa última hora. Em nome do Ismael, da BPSL, eu agradeço imensamente o seu tempo. Muito obrigado. Eu agradeço muito mais uma vez a você, agradeço ao Ismael, agradeço a todos da associação, porque é uma equipa muito boa. Toda a associação, falando inclusive no superintendente, no conselho técnico, é gente de primeiríssima qualidade. Aquelas moças que estão dentro da associação com as quais trabalhei, elas são incansáveis. Eles estão muito à disposição para qualquer solicitação que lhe seja feita. O Ismael também tem feito um trabalho nesse sentido, porque o Ismael é um homem trabalhador. A doutora Clélia, entre aspas, aproveito para desejar a você um bom Natal, um bom ano, a toda a associação, a todos os associados e suas famílias, o que há de melhor para o Natal e, sobretudo, um próximo ano cheio de felicidades para todos. Desejo ao senhor e à família toda também. E a todos que estão nos assistindo. Essa não foi a última live do ano. A última live será na próxima quarta, no dia 22 de dezembro. Fechando o ano com o Ismael Silva para fazer um balanço aí de 2021, contar um pouco das novidades de 2022. Então fica aqui o convite para todos acompanharem a gente na próxima quarta. Eu me despeço aqui. Seu José Eusébio, muitíssimo obrigada e obrigada a todos que nos acompanharam. Lembrando que estão todas as lives no IGTV. Perdeu? Só ir lá e acompanhar. Eu é que agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até semana.